nos dias atuais nós temos o juiz estadual, tem juiz federal, ele é um juiz. Não necessariamente a decisão dele está em linha com a vontade de Adonai. Mas quando este juiz, que tem a sua função comunal, ele a exerce em linha com a palavra de Adonai, ele se faz valer naquele momento de um mispat. Ele é um juízo, porque ele é a boca divina falando para uma pessoa, para uma cidade, para julgar uma questão. Então isso, obrigatoriamente, vem vinculado a um tempo. Porque quando Adonai, ali ele fala, nascer, capítulo 19 do Êxodo, façamos. A nação de Israel diz, nós faremos. Sem saber o que a Torá tinha como norma, eles vão pela fé. Mas depois Adonai apresenta os mispat, os mispatim, os julgamentos, os juízos que serão feitos para viver em comunidade. Aí Israel é obrigado a dizer, faremos e obedeceremos. Porque ali eles já tinham ciência do que era correto e o que era errado à luz da Torá. Nisso daí os rabis entendem que quando um judeu ele obedece a Torá em linha com Adonai, ele é um mispat sobre a face da terra. Um servo de Adonai que sabe julgar, ele sabe julgar em linha com a Torá num tempo determinado. Peraí, pastor, pega aqui. Que o Eterno está falando, que nós precisamos exercer, é o mispat, que ele é temporário. Enquanto nós aceitarmos, estivermos na presença de Adonai, nós faremos. Isso é toda a congregação. Porque quando você faz corretamente, você julga aquele que está agindo incorretamente. E aí, se vocês observarem isso, a legislação de Levítico no capítulo 4, ela vai dizer assim, quando o sacerdote pecar por ignorância, ou seja, ele deixar de julgar uma questão porque ele foi ignorante quanto àquele pleito, ele tem que expiar o pecado dele. Quando a assembleia pecar por ignorância, porque deixou de ser um mispat momentaneamente, você julgou o mal ou deixou de julgar. Mas aonde que pega a questão? É que o calendário ele é um governo divino estabelecido pelo homem. Então o homem ele é governado pelos mandamentos dentro de um tempo estabelecido. Lembre-se que quando Israel sai do Egito, antes de sair do Egito, vocês vão ver toda a Torá fazendo uma referência à promessa de Abraão, dizendo assim, porque o tempo da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Adonai só tira Israel do Egito quando o tempo da iniquidade dos amorreus, ele finda. Adonai toma aquilo como uma questão que precisa ser resolvida. Então, o julgamento vem associado a tempo, porque uma das normas básicas para se entender julgamento é saber que ele tem um tempo pré-estabelecido para ser realizado. Você não pode julgar com a boca de Adonai fora do tempo de Adonai. Porque senão você é um juiz comunal, que à medida do que o seu humor do dia prevalece, você julga dentro daquilo que pesa para você. O juiz que julga à luz de Adonai, você vê que os profetas, quando vêm com aquelas correções violentas sobre Israel, às vezes era 60 anos depois, às vezes era uma coisa que ia acontecer 50 anos depois. Olha Isaías no capítulo 7, 8 e 9, que nós já vimos falando sobre isso, quando ele diz, porque uma virgem conceberá. Aquilo ali foram quantos mil anos até a virgem conceber? 800 anos, o pastor está me corrigindo aqui. 800 anos e a virgem concebeu. Ali houve um julgamento daquela palavra do capítulo 7, quando o nascimento de Yeshua acontece. Então, o governo não está desassociado do tempo de Adonai. E o calendário é este governo. Ele vai te ajudar a governar dentro de um tempo estabelecido por Adonai. Porque vocês têm que entender que se nós tomarmos a autoridade que Adonai dá como assembleia para julgar uma questão, nós precisamos nos adequar ao tempo deste julgamento. Isso daí para nós precisa ser uma premissa básica para entender. E nós vamos falar de tempo. E uma coisa muito importante é que, em virtude de que nós viemos de uns ensinos muito errados do passado, eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas capítulo 4. Paulo, ele entra nessa questão
de forma muito, muito prática. Porque muita gente fala assim, mas o calendário é para judeu. Vamos ver se o calendário é para judeu. É para judeu e para todo aquele que for adotado pela casa de Israel. Segundo Paulo, é isso aí. E quem fez a adoção foi Yeshua HaMashiach. Então, se você não é judeu, mas você crê que Yeshua é o seu Messias, é o seu Rabi, ele vai te enxertar por adoção numa casa que é governada por um tempo. E aí nós vamos entrar nesses detalhes aí. Olha o que fala aqui no capítulo 4, do verso 1 ao 10. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja Adom de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até que o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo, de todo o ensino que o mundo nos trouxe. Mas vindo à plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a Torá, para resgatar os que estavam debaixo da Torá, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Elohim enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, e que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, se és filho, és também feito herdeiro por Elohim. Mas quando não conhecias Elohim, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Elohim, ou antes, sendo conhecidos por Elohim, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. É mandamento ou não é para as nações que são absorvidas pela casa de Israel o governo de tempo? Está todo mundo debaixo da mesma regra de tempo. A única mudança que houve no governo do tempo foi o advento do pecado. Nós vamos falar sobre isso. O advento do pecado, ele mudou o conceito e a observância de tempo que primitivamente Adonai estabeleceu para o homem. Passa ali, ô Levi. Falar de tempo é falar de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 vai enumerar a criação em 6 dias. E o 7º dia, ele descansa. Então, ele não cria o 7º dia. O 7º dia é pré-existente. Adonai aguarda que ele cumpra os 6 dias da criação para que ele apresente o Shabat já pré-existente em seu coração à humanidade. Então, quando nós vamos interpretar um calendário, nós temos que seguir a conduta divina primitiva. Então, nós temos o Yom, dia em hebraico. Os dias são em 6, Rishon, primeiro, Sheni, segundo, Shilish, terceiro, Revi, quarto, Ramish, quinto, Shishi, sexto, Shabat não é enumerado, ele tem nome próprio, é Shabat. O que a gente precisa observar nesse detalhe aqui? Que essa foi a norma divina de contagem de tempo primitivamente. A relação do homem e da criação com Elohim, ela se pautaria em ciclos de 7 dias. Isso não se perdeu. Não se perdeu. Mas foi acrescentado múltiplos do número 7 que Adonai criou para estabelecer demais datas pós-pecado. Nós vamos chegar lá mais específico. Mas o que é muito importante nós sabermos disso aqui? Que a referência de dia, ela vai cair naquela mesma brincadeira que criança gosta de fazer. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a palavra do Eterno diz que ao término da criação foi tarde e manhã, primeiro dia. O tarde e manhã estabelecidos ali no ato da criação, eles são a marcação divina de que algo começou? Não. Que algo terminou para depois começar. O começo é o próprio Adonai. Adonai é. Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Quem deu início a tudo? Eu, Adonai. Então, o mundo é criado num término e num recomeço. Primeiro dia. Um término e um recomeço. Yom Rishon, segundo dia. Um término e um recomeço, e por aí vai até a cadência dos 7 dias.
A nossa interpretação de tempo ela foi totalmente deturpada do que é o sentido primitivo de tempo contido na Torá. Existe uma particularidade que, se vocês forem ler Gênesis no capítulo 1, quando fala da criação do primeiro dia, no capítulo 1 não vai estar escrito Yom Rishon, vai estar escrito Yom Ehad. Porque ali a Torá singulariza o primeiro ato da criação como um dia singular, único. Não existiu outro primeiro dia. Então existe o dia único, onde a luz foi formada. Lá na frente, Yeshua nos ensina que ele é essa luz. Então, o ato da criação do Mashiach para dar vida à criação, ele não se conta, ele foi contado uma só vez, é único, Ehad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Adonai é único. Então, o dia primeiro, ou dia 1, ou o primeiro dia, ele ganha o nome de Rishon, para separar todos os primeiros dias, exceto a criação. É a única particularidade que tem dessa nomenclatura. O calendário vai estar Rishon, em Israel você vai falar Rishon e por aí vai. Passa o próximo ali, Levi, para mim. Ali está a base, Gênesis 3:8. Eles escutam a voz de Adonai que vaga pelo jardim ao sopro do dia. O terroso e sua mulher se escondem de Adonai junto à árvore do jardim. Então ali foi estabelecido que tudo se criou em 6 dias. Houve um 7º dia de descanso e Adonai aparentemente se relacionava com o homem ao crepúsculo, ao término de cada dia. Isso daí foi quebrado. Passa o próximo, Levi. Olha lá. Quando o homem desobedece a Adonai, a noção de tempo ela vai sofrer uma alteração, porque Adonai vai precisar se relacionar com o homem mais do que uma vez no mesmo dia. Porque a existência do homem, ela precisa glorificar Adonai permanentemente para que a estrutura vital se mantenha de pé. Quando no ato da criação era um reconheço em um só momento do dia que Adonai reina. Quando o homem peca, ele deixa de reconhecer Adonai nesses termos, Adonai o tira do relacionamento com o homem, se afasta do homem, e aí o homem precisa começar a encontrar uma outra forma de se aproximar do Criador. É nesse momento que o conceito de tempo começa a sofrer modificações, mas a base dos 7 dias, ela não muda. E aí nós vamos entender essa necessidade. Passo próximo. Aí Adonai vem e estabelece Números capítulo 28. Eu te encontro 3 vezes ao dia, eu te encontro a cada Shabat, eu te encontro a cada lua nova e nas festas que eu estabeleci no Levítico capítulo 23. Ordena aos filhos de Israel dizendo: meu presente, meu pão para meus fogos, o odor de meu agrado, vós os guardareis para apresentá-los a mim em seu encontro. O encontro é uma palavra que por si só ela determina uma ação desejosa de 2 partes. Adonai deseja encontrar o homem e o homem deseja encontrar Adonai. Mas o que é que mudou nessa relação aqui? Em relação ao texto de Gênesis que nós lemos antes, qual é a grande mudança que acontece aqui que nós não víamos no princípio? O homem precisa trazer um presente para se encontrar. Lá, o homem bastava se apresentar, porque ele era a imagem e semelhança da divindade. Aqui, ele, sob pecado, ele precisa oferecer algo que interesse ao Criador, para que o Criador tenha o desejo de encontro. De mãos vazias não se apresentarás, com gratidão retribuirás as bênçãos. Como é que continua? Concedidas pelo nosso Elohim. É um cântico daqui da casa. Então, a relação muda. Aí nós entendemos a necessidade do animal que morre à tarde e que morre de manhã. É a oferta. Então, se Jesus tirou tudo isso de mim, eu não preciso, não tem encontro. Porque no princípio a relação não exigia uma oferta. Agora ela exige, para que no futuro não requeira mais oferta novamente. Porque nós vamos voltar ao estado original da criação,
onde não haverá necessidade de derramamento de sangue, de lágrima ou de qualquer oferta que nós queiramos apresentar para que ele venha e fale conosco. Então essa relação ela é cadenciada agora por um tempo diferente daquele que nós, por herança, tivemos que nos adaptar. Passa o próximo aí, Levi. Olha lá o responsável por isso. Esse homem foi que montou a estrutura do que nós atualmente chamamos de calendário judaico. Hillel ben Yehudá, 385. Olha lá, criado em função da necessidade de um calendário permanente para as comunidades que vivessem fora de Israel. Esse homem teve uma visão de Torá que poucas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer. Quando no princípio do relacionamento estabelecido em Números capítulo 28, nós olhamos detalhadamente, a pastora Sandra leu hoje, Deuteronômio capítulo 16 de manhã, havia uma previsão de que a observância de tempo fosse conduzida por Jerusalém. Nós acabamos de ler Jeremias capítulo 8, falando que se nós nos desviarmos de Jerusalém. Quando esse homem vê que o judeu não ia ter por um longo tempo a referência de Jerusalém para saber os dias, as semanas, os meses e os anos, ele pensou, Israel sem noção de tempo é Israel longe da presença de Adonai. E aí ele começa matematicamente a construir uma forma de que onde o judeu estivesse espalhado sobre a face da terra, ele saberia se localizar dentro de Números capítulo 28, dentro de Levítico capítulo 23. Isso aí. Só que ele sofre uma grande crítica. Olha lá. O fato dele fazer uma observância astronômica, o que é isso? Ele usa a ciência que estuda os astros celestiais para determinar o Rosh Hodesh, que é o cabeça do mês, é a lua nova, que conduz o calendário, nós vamos chegar lá. E não a forma natural como era feito primitivamente em Jerusalém. Esse homem, ele precisou quebrar um paradigma para que houvesse permanência, prolongamento, oportunidade de um calendário chegar a todos nós. Porque no princípio, quando Jerusalém estava sólida na presença de Adonai, havia o chamado Sanhedrin, ou Testemunha da Lua, que eles eram descendentes da tribo de Sacar, que subiam os montes na terra de Jerusalém para a observância do tempo. Então eles olhavam o detalhe astronômico que matematicamente hoje não podemos calcular. Qual era o detalhe astronômico? Era o surgimento da lua com a primeira estrela no céu. Então ele sabia que ali havia tido uma mudança de tempo. Astronomicamente, a lua não muda acompanhando o surgimento da primeira estrela, mas sim uma fase de transição lunar chamada Molad. Eu vou chegar lá com vocês. Nisso daí, Hillel cai numa crítica que alguns sugerem que houve uma distorção de 2 dias pelo erro da observância primitiva com a observância astronômica. E aí muitos criticaram Hillel pelo fato de que houve uma perda na sincronia de data. Mas nós vamos chegar lá para ver isso. Em Israel, o calendário de Hillel é obedecido. Se nós, como Gálatas 4 falou, fomos adotados por esta casa, que mitzion tetze Torá, o devar Hashem mirush alaim, pois que de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Eu terminei semana passada falando que se Jerusalém der ordem para mudar a contagem do tempo, nós mudamos. Até onde me consta, nada mudou. Passa o próximo aí, Levi. Olha lá onde é que cai o nosso problema. Levi sabe dar essa aula aí para qualquer um de nós. Não é isso, Levi? Movimento de translação da Terra, o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol e estabelecer as estações do ano e o ano de 365 dias e 6 horas. O dia, ele faz um acompanhamento do movimento solar, quando o dia não é regido pelo Sol na Bíblia Sagrada, e foi tarde e manhã. O surgimento da primeira estrela anunciando o abandono dos raios solares onde você está, é o anúncio que um dia acabou e que um outro dia começou. Ele não tem necessariamente 24 horas. Então, passa aí, Levi. Olha lá o problema.
nós somos educados de que um ano é formado pelo tempo que a Terra gasta para dar a volta ao redor do Sol. E isso daí foi calculado em 365 dias e 6 horas. Passa o próximo, Levi. Os meninos aqui sabem dar essa aula melhor do que todos nós. Olha lá. E quem foram os mestres que fizeram essa observância? Grécia e Roma. Tem alguma coisa boa que a gente aproveita do ensino dos gregos e dos romanos dentro de uma vida bíblica? Nada. Mas eles estabeleceram. E junto com isso, eles inseriram a sua religiosidade. Passa o próximo aí, Levi. Quando o Sol completava os seus marcos astronômicos clássicos, que era o dia mais curto do ano e o dia mais longo do ano, solstício de inverno, solstício de verão. Neste dia tinha a celebração para o deus do Sol. Apolo na Grécia, Ra no Egito, lá na época de Nimrod, filho de Cam, em Babel já se adorava o deus Sol, tinha um nome esquisito lá que eu não lembro. Então, quando o homem perdeu a noção de tempo ao se relacionar com Adonai, ele institui um novo Deus, um novo culto, um novo tempo e uma nova forma de adoração. É só esse o risco que nós temos de errar o tempo. Errou o tempo, você vai idolatrar, você vai profanar e você vai se tornar impuro. A pastora Sandra leu um texto hoje de Jeroboão dizendo que ele estabeleceu uma festa do 8º mês ao 15º dia do mês. O único mês do ano que não se celebra data festiva nenhuma é Resvã. E ele vai lá, bota a data e ninguém se manifesta. O povo todo era ignorante quanto à contagem de tempo, porque se soubesse contar os dias, as semanas, os meses e os anos, ia falar assim, na Torá hoje não tem festa. Se hoje não tem festa, Jeroboão, eu não vou subir para adorar. Aí ele complementa, ele dá 2 opções, não precisa ir para Jerusalém, ou você vai para o norte, ou você vai para o sul, e ali ele bota 2 bezerros. Facinho, facinho de enganar. Leonardo, isso é grosseiro. Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, no solstício de inverno na Europa. O fato dele ter nascido ali ganha-se a necessidade de celebrar a vida dele. Celebrando a vida dele, coincidentemente a gente celebra o dia do Deus Sol em toda a Europa. Coincidentemente a gente esquece de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, que provavelmente ele nasceu nesse intervalo de tempo, entre o 1º e o 10º dia do mês de Tisri. E para completar, ele é Deus. Fácil. Essa é a doutrina pautada do cristianismo. É assim que Roma, quando viu a crescente formação de um povo aderido a um Messias, que ressuscitou e que avisou que não demoraria para retornar, Roma fala assim, eu não tenho como combater uma ideologia tão forte como a de Jesus Cristo, mas eu posso pegar ele, descaracterizá-lo como judeu, mudar as datas, mudar a forma e mudar o conceito de homem que ele trazia com ele. Aí eu formo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A Trindade. É fácil, mas tudo começou por causa de um erro no tempo. Lá atrás. O homem se desviando do tempo é um homem perdido na Bíblia. O cristianismo não sabe que horas são na Bíblia. O islamismo não sabe que horas são na Bíblia. E as demais religiões que se desviam da Torá não sabe dizer qual é a hora que o mundo vive hoje. Porque desconhece o tempo divino de estabelecimento da vida, do retirar da vida e de juízo sobre a face da terra. Ao passo que Adonai nos coloca numa cadência de Arvit, Minha, Shaharit, Shabbat, Lua Nova e festas todo ano, e aí a gente vai 1 ano, nós vamos 2 anos, no 3º ano, nossa, é tudo de novo agora, né? Tem peça de novo, né, pastor? Tem que tirar fermento de novo.
Mas, pastor, vai cair no feriado da Páscoa cristã, eu queria viajar para ver a minha família. Não dá, pastora, para eu fazer Pesach Sheni no segundo mês? Ela gosta de receber essas perguntas aqui. Ela gosta, né, Ulisses? É muito sutil. Porque quando Roma assume a posição de Jerusalém sobre a face da terra, ela desvia toda a terra. Mas o calendário de Hillel nos permite ficar firmes onde quer que nós estejamos. Quem determina hoje a hora é o Papa. É o concílio romano que se reúne em Roma desde a época do Machia, que determina os tempos sobre a face da terra. Vocês não lembram que pós-período de diáspora judaica, qual foi o evento político que Roma mais se envolveu para se inserir em todas as nações sobre a face da terra? O conceito de Estado e religião como uma coisa só. Igreja e Estado. Os países tinham reis, os países tinham governos, mas eram todos submissos à ordem de Roma em cada país que ela tinha se inserido. Esse conceito de igreja-estado, estado-igreja, é uma coisa que vai e morre na Idade Média. Mentira. Está até os dias de hoje. As nações seguem as normas romanas. Natal é feriado? É. Páscoa cristã é feriado? É. Dia de Corpus Christi é feriado? É. O domingo substituiu o sábado? Sim. São normas romanas que, são muito mais antigas do que o próprio calendário que Hillel criou. Só que, coincidentemente, o 350, depois da era cristã que Hillel escreve o calendário, coincide com o tempo que Constantino assume a religião cristã como a religião do Império Romano. Hillel, esperto como só, observando o momento político, religioso das nações, ele vê Roma absorvendo um conceito judaico desviado da Torá. Ele fala, nós precisamos de um calendário para sobreviver. E ele vai e lança o calendário. Dentro do conceito bíblico, Hillel ele simplesmente preservou o tempo para nós. Passa o próximo aí, Levi. Os 12 meses que o Sol a Terra demora para dar a volta ao Sol, ele tem uma sobra de 6 horas, que a cada 4 anos, multiplicando 6 vezes 4, vai dar 24, você cria o ano bissexto, onde o mês de fevereiro tem 29 dias. E eles resolvem o problema matemático fácil. O calendário judaico não é tão simples. Porque o calendário judaico ele é regido por um ciclo de 28 dias que a lua leva para sair de uma lua nova e iniciar outra lua nova. Por que eu fiz assim? Porque nenhum dos ciclos lunares tem 28 dias. Ou ele tem 29, ou ele tem 30 dias. Mas por que se atribuiu o cálculo de 28 dias? Para matematicamente você poder prever uma data. Então você calcula que a cada 4 semanas você tem uma lua, você vai ter uma margem de erro de mais ou menos 2 dias, podendo ser coincidente, um dia a mais, um dia a menos, 2 dias a mais ou 2 dias a menos. Passa o próximo. E ali nós começamos a entender a distorção que nós temos. Rafael, janeiro, todo ano, qual é a estação do ano em janeiro? Verão. Outubro, primavera. Junho, inverno. Abril, outono. Aqui no Brasil. No hemisfério norte, isso inverte. Quem que sabe me dizer quando que é a próxima lua nova? É hoje. Nós estamos em 1º de Adar. A próxima lua nova nós vamos ter que contar ou 29 ou 30 dias a partir de hoje. Eu não tenho previsão para chegar a um cálculo óbvio. Mas pensa comigo. Se eu seguisse as estações da lua e ignorasse o sol, eu ia cair num problema. Porque se eu multiplicar o número de luas
a cada 12 meses, elas não vão ser coincidentes com o número de meses do estado solar. Passa o próximo. Ali é o tal do Molad, que eu falei com vocês. O primeiro lá em cima é uma lua nova. Ali conta-se o primeiro dia, é hoje. Hoje a lua está lá em cima. Em setembro de 2012, no dia 1º, num Shabat, era a lua nova. Aí você vem contando a fase da lua e ela pode virar no 29 ou no 30. Passa ali, Levi. E os meses judaicos, eles vêm ali contados. Olha a complexidade que torna-se para a gente. Porque se nós multiplicarmos o número de luas dentro de um ciclo anual da Bíblia, você vai ter 11 dias a menos que o ciclo solar. Então nós temos 365 dias em um ano contado pelo Sol, 354 dias em um ano contado pela Lua. E aí? Invariavelmente, esse ajuste de 11 dias, a cada 3 anos nós teríamos 33 dias de diferença entre os meses. Então quer dizer que uma mesma data a cada 3 anos, ela iria se retardar 30 dias. Qual é a consequência disso? Se Páscoa é a maturação da cevada no primeiro dia de Nisan, se eu tiver um déficit de 30 dias, eu vou celebrar fora do primeiro dia de Nisan. Então, o calendário judaico ele precisou se ajustar em 2 questões. Os dias e os meses regidos pela lua, mas a observância da estação do ano era essencial para que não houvesse um desvio do mandamento. Porque se Adonai não tivesse estabelecido as estações do ano para a observância das festas, maturou a cevada é Pessa, maturou o trigo é Shavuot, e as outras 5 espécies você entregava no final da colheita em Sukkot. Se isso daí não fosse mandamento, seriam 2 calendários totalmente desvinculados. Você segue o da lua ou você segue o do sol. Mas como a Torá ela exige que você olhe as 2 coisas, Hillel queimou bastante a cabeça dele. E ele criou uma fórmula matemática de prever que esse déficit de 11 dias entre o ciclo lunar e o ciclo solar, ele fosse ajustado. Ele cria um mês a mais. Então nós vamos ver que o calendário judaico, volta, Levi, ele tem 12 meses em geral, mas num ciclo de cada 3 ou 4 intervalos de ano, ele vai ajustar um mês a mais para esse déficit de 11 dias que tem a cada ciclo. Então nós temos lá os 3 meses, olha lá as relações deles. E para piorar, olha lá o 8º e o 9º mês. Tem ano que por conta da fase lunar vai ter 29 dias e vai ter ano que você vai ter que contar naquele mês 30 dias. É difícil para chuchu. Você imagina a nação de Israel espalhada nas nações tendo que fazer cada um por si só essa conta para não dar erro. Ia ficar difícil, hein? A gente não estaria hoje aqui em Shabat, em unidade com Jerusalém, celebrando Shabat. Essa complexidade, volta, Levi, não me boicota não. Essa complexidade é num ano chamado embolísmico, quando o mês de Adar vai ganhar um segundo mês de Adar, chamado Adar 2. Adar 2 vem fazendo um papel semelhante ao do ano bissexto do calendário solar, para fazer o ajuste matemático e evitar que as estações do ano venham divergir das datas previstas pela Torá para a celebração das festas. Então, nós temos que tomar um cuidado, que se você pegar esse calendário aqui, desse ano 5.781, sabe quando, Ulisses, que você pode usar ele de novo sem medo de errar? Daqui a 19 anos. Então, em 5.000 e bolotinha, faz a conta aí. Então, 5.781, 90, olha lá, já vai até virar o negócio, vai virar o centenário quando a gente puder revisar o mesmo calendário. A cada 19 anos, o calendário muda anualmente. Essa complexidade, o Rabino Hillel, lá em 350, depois da era cristã, conseguiu matematicamente resolver. Ele calculou até 2050 e previu as datas. Então, o que ele fez? Pessa, tanto
de Nisan, 14 de Nisan ao pôr do sol. No ano tal vai ser o dia tal de abril, no ano tal vai ser o dia tal de março. E ele fez isso para até 2050. Os escritos dele, ele se pautou nas festas. Ele não escreveu todos os anos. Ele mapeou o povo judeu em Pessa, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur e Rosh Hashanah. O que ele fez? Ele pegou essas 5 datas que são fixas na Torá, ele fez o cálculo desde 350 depois da era cristã até 2050 para o judeu não errar a data. E aí depois, como os judeus foram morar na China, na Índia, que seguem outros calendários que não o solar, vieram calendários judaicos adaptados ao calendário chinês, ao calendário hindu, e se eu não me engano, tem um outro que era o hindu chinês. Tem um terceiro que Israel se espalhou, que precisou criar um calendário próprio que não seguiu do sol. Então o judeu precisou, Léo, sobreviver de forma muito rigorosa, olhando data para não se perder. Quando é que isso daí foi resolvido? Movimento sionista em 48, Jerusalém pega tudo isso e centraliza de novo em Jerusalém. Então ele pegou o calendário chinês, pegou o calendário hindu, pegou o calendário solar e tinha que bater tudo numa coisa só. E bateu. O Shabat não desviou em nenhum dos 4 calendários que o judeu precisou comparar com o calendário bíblico para que ele não se perdesse nas datas. Tem um terceiro lá que eu não estou lembrando o nome do calendário. Quando chega 1948, o movimento sionista, Israel se estabelecendo, Jerusalém volta a ser a referência física. Ali você tem dúvida, você olha para lá que você não erra a data. Judeu não erra a data. Não erra. O menino pode esquecer o dia que ele nasceu, mas o dia de ele não esquece. Ele já nasce ali, ó. Isso aí. O Shema diz que você tem que enfiar na cabeça do seu filho. Inculcar é bonitinho. É enfiar na cabeça do menino mesmo. É sério. E é difícil. Mas quando entra, nunca mais abandona. Ninguém tira. Passa o próximo ali, Levi, para mim. Então, como eu falei, cada mês lunar tem 29 ou 30 dias. As estações do ano no calendário judaico seguem o sol. Então, no calendário bíblico é o sol que rege as estações. Mas os meses do ciclo lunar são divididos pela lua. E o mês de Adar 2 vem para esse ajuste matemático com as sobras de 11 dias de cada ano. Isso aqui é o resumo daquilo que a gente vinha falando. Passa o próximo aí. Olha lá. É necessário para respeitar o fato de que cada festividade citada em Levítico 23 respeita as estações do ano de referência, segundo a tradição. A cada 19 anos, os ciclos lunar e solar se equivalem graças a esse ajuste. O que ele quer dizer com aquilo ali? Quando houver 19 anos de um ciclo de calendário que se iniciou, Léo, o primeiro de cada mês coincide com o primeiro de cada mês lunar e solar. Então, por exemplo, se nós temos um ano onde o ajuste matemático zera essas diferenças que existem. 1º de abril vai ser 1º de Nisan, 14 de Nisan vai ser 14 de abril. Isso acontece a cada 19 anos no calendário. E se eu não me engano, a gente falta uns 6 para chegar a isso aí acontecer de novo. Então, dentro dessa matemática, quando você pegar um ano que as datas são totalmente coincidentes, você pode ver que o terceiro ano à frente, o sexto, o oitavo, 11º, 14º, 16º e 19º vão ser anos com ajuste de Adar 2. Então, se esse ano que nós estamos não é Adar 2, ano que vem talvez seja. Ano passado não foi. Ano passado foi. Então, nós já estamos num ano após um ano embolísmico. Então, ou em 3 ou em 2 anos, nós vamos estar vivendo outro ano embolísmico de ajuste matemático. Isso é tudo muito complexo. O que é que fica mais fácil? Você ter um calendário e seguir o calendário. Isso daqui é a base teórica que deu forma ao que Hillel lá atrás calculou matematicamente. Só que ele calculou com luneta e com papel na mão, fazendo conta matemática baseado na astronomia da época. Aí tem a turma aí na internet hoje bombardeando o calendário de Hillel. Então você vai ver que tem comunidades que se dizem judaicas, porque judeu mesmo está olhando para Jerusalém.
Esses que se dizem judeus, que não seguem o calendário de Hillel, é tudo cristão que nasceu, que conheceu o retorno de alguma forma e começou a se fazer doutor, e aí quer ensinar judeu a contar tempo. Vocês vão ver que tem umas comunidades aí que na terça ou quarta-feira, me parece, é o Shabat deles. Eles não fazem nada. Ah, se trabalhasse comigo, hein, Léo, um negócio desse. Ô, Leonardo, eu preciso folgar na terça-feira porque é o meu Shabat. E aí, Ulisses, você ia dar folga para um cidadão desse? Ia não, né? Mas tem um monte de comunidade aí que faz isso, tá? E normalmente formada por pessoas que não nasceram dentro da fé judaica e não tem essa observância tão rigorosa de tempo, porque Jerusalém, uma das coisas que mais caracteriza Jerusalém é a unidade. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, uma cidade em que tudo se respira unidade. Essa é uma das traduções do Salmo 122 pelo André Chorak. Então, assim, querer brigar com Hillel, até do ponto de vista intelectual, né, um cara que fez um calendário nesses termos, é até difícil você querer discutir com ele. Eu ouvi um comentário esses dias, estava lendo sobre o negócio de calendário. O homem mais respeitado no mundo a respeito de dominar os conceitos de tempo é um judeu chamado Albert Einstein. A teoria da relatividade do tempo ele criou e até hoje ela não caiu. Cientista nenhum conseguiu provar que Einstein estava errado. Einstein não mudou o calendário de Hillel. Não, estou falando sério. O judeu notoriamente mais reconhecido como doutor sobre o tempo pela humanidade, o homem que mais entende de tempo chama-se Albert Einstein, um judeu. Ele não discutiu com Hillel. Ele podia ter chegado para a comunidade de Israel, se apresentado com todos os seus predicados e falado assim, ó, o cálculo dele está errado. Einstein não se apegou a isso. Aí a pergunta é se nós vamos ter a ousadia de querer discutir com esse rabino chamado Hillel. Passa o próximo ali para mim. As orações matinais. Vou dar só uma introdução disso aqui, diárias, né? Por quê? Porque nós vamos entender que nesse período pós-pecado, Adonai estabelece 3 momentos de encontro com ele. Então nós temos que ter esse relógio de Adonai primeiro treinado durante o dia, para depois nós irmos para a semana, mês e ano. Nós chamamos os 3 sacrifícios de Shaharit, Minha e Arvit, não é isso? Passa aí, Levi. E eles têm uma legislação estabelecida. É muito interessante nós observarmos que, Levi, qual que é o seu dia aqui de Shaharit? Terceiro dia da semana, terça-feira. Lembre-se que terça-feira não é sinônimo de terceiro dia da semana, porque terça-feira oficialmente começa às 0 horas pós a segunda-feira. O terceiro dia da semana começa no pôr do sol da segunda para a terça-feira. Então eles não são sinônimos, mas a gente usa de forma prática para poder ficar mais simples o linguajar. Na semana que vem eu vou botar a tela maior, porque nós vamos começar a usar um monte de letrinha pequena do calendário. Não precisa não, Levi, que eu já vou encerrar aqui, Leomar, eu vou botar, o João vai me arrumar aquela tela grande lá no próximo sábado. Cada serviço de sacrifício, ele vai encarregar-se de ter um salmo que anda com ele. Então o Levi, quando chegar aqui na terça-feira de manhã, ele tem que abrir o calendário dele, tem que vir aqui, ó, e olhar quais os salmos que eu tenho para orar hoje. O judeu, ele estabelece o salmo, porque os salmos na tradução judaica são chamados de louvores. Então você vem louvar Adonai por meio da leitura da palavra. Aí você abre aqui e você vai ver que na estrutura do calendário ele vai ter uma orientação quanto à questão dos salmos. 2 coisas nós precisamos compreender. Existe o salmo do dia, que você lê ele nos 3 momentos de oração. Então, existe um salmo do terceiro dia que você lê no Arvit, no Shaharit e na Minha. E existe o salmo do momento que você está ali. Existe um salmo para o Arvit, um salmo para o Shaharit e um salmo para Minha. São esses pequenos detalhes que na semana que vem nós vamos começar a falar. Então, por exemplo, na terça-feira, pode falar, Léo. Isso, por exemplo, você quer saber como você vai orar segundo a casa de Israel estabeleceu no terceiro dia. Quem faz o sacrifício aqui segunda-feira à noite?
Quem que é? Não, à noite. João. O João vai chegar aqui, ele vai procurar Arvit do terceiro dia. Ele vai olhar que tem o Salmo do terceiro dia, que é o Salmo 82, que o Levi de manhã, na terça-feira, vai repetir, e que quem estiver na Minhá de terça-feira vai orar o Salmo 82. Mas, pelo João estar em Arvit, ele vai ler o Salmo 134. O Levi de manhã vai ler o Salmo 145, e na Minhá nós vamos ler o Salmo 90. Uma coisa é o Salmo do dia, outra coisa é o Salmo do sacrifício. Então, toda Minhá lê-se o Salmo 90, todo Shaharit lê-se o Salmo 145 e todo Arvit lê-se o Salmo 134. Os dias, cada um tem o seu salmo também. Essa sopinha de letras de salmos, isso, o calendário ele vem para você bater o olho e falar, eu estou aqui, eu tenho que ler isso, isso e isso. Pois não. Fala alto. Na semana, eu estou no calendário, deixa eu virar aqui. Por exemplo, eu estou aqui na semana que começa amanhã, né, no domingo. Aqui no... Sim, domingo. Aqui, domingo. Aqui só tem Êxodo, o capítulo, não tem o Salmo do dia. Está na primeira página, que se repete. Me ensina a olhar aqui. Está aqui, ó, na página 9. Isso se repete todas as semanas do ano. Por isso que só tem uma página. Em vez de ficar repetindo em todas as páginas do calendário, você tem uma página fixa para saber o que você ora no dia e no sacrifício que você está. Assim como vai ter a liturgia da lua nova, a liturgia do Shabat e a liturgia das festas. Isso é uma coisa que é doutrinária e necessária. Mas, Leonardo, como é que o judeu estabeleceu isso? Meu irmão, não foi do dia para a noite. Existem compêndios e compêndios rabínicos de discussão, onde os judeus se colocaram diante dessas discussões para unificar a adoração. Aí que a gente começa a navegar numa coisa perigosa. Fazer pela unidade ou fazer pela mera tradição. Esse é um dos perigos de você se envolver com a liturgia judaica e não saber equilibrar as duas coisas. Existe um extremo que você vai do início ao fim na tradição, existe um outro extremo que você abandona totalmente a tradição e vai à revelia, e existe o extremo de Yeshua, que ele trabalha equilibrando as duas coisas em prol da unidade. Unidade para o povo judeu é o ponto alto do relacionamento entre eles como povo. Se nós formos enxertados ali, nós precisamos ter a mesma condição. Por isso que as discussões a respeito de tradição, elas são tão desnecessárias. Porque entre o próprio povo judeu, que existem inúmeras divergências de tradição, o nó de Tzitzit Sefarade, o nó de Tzitzit Askenazi, o jeito de botar o talit Askenazi, o jeito de botar o Sefarade, e etc, e etc, e etc, não faz o judeu se dividir por causa disso. Sabiam disso? Normalmente, são os enxertados que se dividem por essas causas. Porque na hora dos encontros com Adonai, eles vão como uma só voz. Ninguém está preocupado como o outro está, entendendo a forma da tradição de seguir. O calendário, ele também não é unificado. Vocês vão ver que existe diferença entre um Sidur Sefaradi e um Sidur Askenazi. Mas isso não diverge eles como povo. Porque o bem maior é a unidade. E as diferenças são... existe esse respeito, as diferenças são mínimas. O Askenazi acaba no verso 23, o Sefaradi vai até o 25. É tudo coisa mínima. Às vezes tem Haftará Sefaradi, Haftará Askenazi. Mas o contexto de integração, ele é respeitado. Tanto é que você não precisa escolher. Yeshua, ele vem para resolver essa questão para nós. Ele nos insere e ele nos dá a tempo determinado
parcelas dessa tradição que nós vamos absorvendo quando Ele enxerga em nós o desejo de sermos um. Por isso, muitas pessoas interpretam errado quando nós vamos de encontro ao excesso de tradição, como se nós estivéssemos negando a tradição. Não, mas nós que não nascemos lá dentro, precisamos ter a autorização do rabi da casa para aderirmos a... Eu não estou falando de mandamento, eu estou falando de tradição. Mandamento se obedece. Existem tradições que levam a esses questionamentos. Por que eu estou entrando nisso? Porque vocês vão ver que existem divergências em alguns calendários a respeito de salmo do dia. Universalmente, o mais usado é o que a gente adota aqui na casa. Mas vocês vão ver que tem comunidades, por exemplo, que iniciam os horários de Shaharit com uma oração do Siddur chamada Modéani. Amo ao meu Senhor, e você ora aquilo antes de começar o sacrifício. O Eterno lá atrás não nos permitiu o Modéani. Sabe o que Ele fez com a gente? Ele nos fez conhecer uma tradição da comunidade síria de Alepo, os judeus da Síria, que em virtude da dificuldade que eles viviam com o Islã contra eles, eles iniciam o serviço cantando Dai ao Eterno, ó filhos, do Salmo 29, porque ali eles evocavam Adonai como rei, e eles começavam os sacrifícios cantando o Salmo 29. Adonai disse para nós que era o Salmo 29 que iria iniciar o sacrifício. Então nós temos base Askenazi. Sim, isso veio anos depois. Sim, ele nos deu o Salmo 29, depois foi encontrada uma liturgia, ele nunca nos deixou na mão. Ele nunca nos deixou na mão, ele nunca nos envergonhou nessa casa. Então, o objetivo aqui não é discutir qual é o melhor calendário. O objetivo aqui é nós termos uma construção de vida pautada no calendário judaico. É isso que nós vamos entrar nos pequenos detalhes de calendário para encerrar no sábado que vem, e aí a gente encerra todo o assunto de calendário no sábado que vem. Porque ali nós vamos ter que entrar em liturgia de festa, vamos entrar em liturgia de Shabat, vamos entrar em liturgia de lua nova, mas nós vamos começar pela liturgia diária. Porque tem gente que não consegue compreender essa necessidade. Quando nós chegamos aqui e começamos a fazer um serviço à revelia, o que é isso? Do jeito que eu quero, eu vou me distanciando daqueles que por herança deixaram por mim. O que nos une é o Bishem Yeshua HaMashiach. O que nos faz permanecer é a nossa submissão a eles, como pais. Até que o coração dos pais encontre retorno aos filhos e o coração dos filhos encontre retorno aos pais. Nós não podemos querer chegar aqui e adulterar um serviço, vírgula, não deixando de lado aquilo que Adonai nos entrega como particularidades na casa. Existem textos que nós oramos aqui, o Salmo 48 e o Salmo 149, que vocês não vão encontrar em calendário nenhum, foi dado a esta casa. Ordem divina. Mas não abdicamos do Salmo 145, do 134, dos serviços que os nossos pais deixaram para nós. Porque vocês não tenham dúvida, lá na Babilônia, quando a coisa apertava, era o exprimir de lágrimas e de choro que eles apelavam para Adonai. Não era para uma liturgia fixa. Então as duas coisas andam juntas, sem competir uma com as outras. Mas todos os que estiverem responsáveis por um serviço precisam entender que existe uma cadência milenar que nós precisamos respeitar em prol da unidade com a casa de Israel. Porque se um judeu entra aqui, um autêntico judeu entra aqui, ele precisa reconhecer um Shaharit, ele precisa reconhecer um Arvit, uma Minhá, um Shabat, uma lua nova e as festas. Nós podemos celebrar Pessah sem cantar Verish Anda? Impossível. Impossível. Celebrar Pessah sem as taças? Impossível. A taça é tradição, Verish Anda é uma tradição. Mas ele pegou tradições e ele mudou. Em vez de comermos reclinados, ele nos deu a Parashá Berukotai, Levítico capítulo 26, verso 25, eu vos fiz sair do Egito com mão forte e braço estendido e tirei os timões do Egito de sobre vocês para andarem eretos. Aí Yeshua lá no capítulo 5 de Mateus vai dizer, em marcha, o humilhado do sopro. E Yeshua andando em linha com a Torá. Então, para esta casa, nós ainda não estamos no tempo de reclinar em Pessah e comermos descansados. Comemos em pé e em marcha. Vai chegar a hora que Ele vai nos permitir, pastora, sentar e reclinar.
Ele não nos permitiu tomar mais a quarta taça, porque nós o reconhecemos como Rabi. Ele nos deu ordem para aguardar a volta dele para nós tomarmos a quarta taça. Nós vamos aguardar. Mas o grosso, a base, está toda perfeitamente em linha com o que a comunidade de Israel está fazendo. E eu vou avisar vocês, quando eles entenderem Yeshua como o Messias, eles vão fazer essas mudanças de uma forma natural na tradição. Porque eles estão ali esperando Elias voltar para anunciar a taça de Pessa. Entra Eliarro em Pessa. Quando Yeshua disse que João Batista veio anunciando que o arrependimento de pecados estava sendo pregado. Nós só estamos vendo a realidade e adaptando a realidade sem adulterar a premissa dos pais. Isso é calendário. Isso é nós entendermos essa dinâmica que o calendário nos traz. E nós vamos tentar entrar nisso no sábado que vem para encerrar. Amém? Pois não. Ah, sim. O serviço infantil, né, tem trabalhado aqui, a Maíne está pedindo para falar, todos os pais da casa viram. Esse calendário, simples dessa forma, para eles hoje é mais do que suficiente. Eles não precisam gravar Arvit, Shaharit, Minha. Eles precisam saber que existem meses bíblicos e meses que não são bíblicos. Então é função nossa perpetuar nas nossas casas um conceito de que o que eles aprendem na escola é diferente do que a Bíblia vai ensiná-los. E eles vão ter que aprender vivendo com as duas coisas, como os judeus sobre a face da terra. Então, na idade de Filipe, por exemplo, ele já tem que saber Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ave, Elu, Tisrei, Resvan, Kislev, Tevet, Adar, e começa de novo Nisan. Eles têm que saber que existe. Aí, na idade do Levi, já tem que vir para cá sabendo Arvit, Shaharit, Minha. Eles estão sendo preparados. Está aí o Levi fazendo, está o Lucas aí fazendo, está o Pedro fazendo, tá Daniel já é marmanjo, pastor. O outro Daniel, verdade. Aquele ali já é marmanjo, já nem falo mais ele nesses minutos. Daniel ali, ó. Daniel. Já estão fazendo serviço. Porque se um dia precisar, eles já estão prontos, eles já são totalmente conhecedores e são assimiladores disso que a gente faz. E nós vamos continuar até que eles envelheçam e eles cumpram o papel deles com os novos. Essa é a unidade. Agora, se um judeu entrar aqui, eu garanto a vocês, eles vão reconhecer um serviço, seja qualquer serviço que eles entrem aqui na casa. Talvez o Bishem Yeshua HaMashiach vai causar um certo constrangimento, uma certa dificuldade. Mas nós, com paciência, vamos ter que saber lidar com as duas coisas. Porque um dia eles vão assumir. Eles vão assumir a frente. Serão eles. Mas eles vão reconhecer que um povo que não era contado como povo aprendeu por meio do rabino que eles instituíram sobre si, chamado Yeshua HaMashiach. Amém? Shabbat Shalom. Feliz mês de Adar para nós. Até sábado que vem para nós concluirmos isso aqui. Amém?